Irmãos e irmãs em Cristo, uma boa noite. Boa noite. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Podemos nos sentar um instante. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja nos nossos corações. Amém, irmãos? Eu me chamo Oscar, conhecido como Oscar Loucão. A Márcia disse Oscar normal, porque ontem nós estávamos no retiro e tinha mais loucos do que eu lá, né, irmão? Aí eu falei assim, no meio de tantos loucos, eu sou o mais normal da turma, né? Aí eu falei assim, então a partir de hoje você vai ser Oscar normal, irmão. Então eu me chamo Oscar, conhecido como Oscar Loucão, tenho 33 anos, moro em São Bernardo do Campo, por enquanto. Estamos morando na casa da tia da minha esposa, até que o nosso apartamento saia. Estou casado há 1 ano e 1 mês, 2 meses. Temos a graça de estarmos grávidos para a honra e glória do Senhor. Minha esposa está com o 6º mês de gravidez. E vem uma menina por aí, Maria Clara. Amém, irmãos? Participo deste movimento, Renovação Carismática Católica, há 12 anos. 10 dele pregando a poderosa palavra do Senhor. Hoje participo do Grupo Aviva, ali na Vila Prudente, na Moca. Todas as terças-feiras é o dia do nosso grupo de oração. Amanhã, né? Mês de julho agora vamos fazer um mês especial. Só de os cantores católicos vão lá no nosso grupo. Então amanhã vai estar o Flavinho lá da Canção Nova. Na outra terça-feira vai estar o nosso irmão Fabiano Ramos. Então é uma benção, né? Um mês só de louvor para a juventude que está de férias da faculdade aí poder curtir um pouco do nosso grupo. E hoje eu vim partilhar com vocês um tema gostoso, um tema bacana de se falar, gosto muito, sobre fé e conversão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, levante ela para eu ver. Dê um glória a Deus. Aleluia. Quem não trouxe a Bíblia, levante a mão para eu ver. E diga misericórdia, Senhor. Misericórdia. Alguns soldados despreparados para a guerra. Amém, irmãos? Aquele soldado que está preparado para a guerra, ele vem com o teu terço, ele vem com a tua cruz de mão, ele não esquece a tua Bíblia em casa. Mas eu sei que você não trouxe Bíblia hoje, porque você saiu correndo de casa, ou veio direto do serviço, não foi isso? Foi esse motivo, não foi? Aleluia, irmão. Você que trouxe a tua poderosa palavra que cura, que liberta. Abre ela comigo no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 8. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 5. Mateus 8, 5. Nós tivemos a graça de participarmos de uma formação para pregadores nesse final de semana. Marquinhos esteve lá, a Márcia esteve lá. E foi uma graça poder estar com alguns irmãos da Renovação Carismática Católica. No sábado tivemos a graça de ser formados pelo Reinaldo Bezerra dos Reis, um grande homem de Deus, né? Reinaldo que está desde o início da Renovação Carismática. É um grande profeta no nosso meio. À tarde veio o Márcio Matos, que prega muito aqui para vocês também. No domingo tivemos o Juninho da Missão ID e o Dinei, lá de Itapetininga, e foi uma benção. Tenho certeza que hoje o dia será maravilhoso, porque ontem nós saímos daquele lugar transbordando do Espírito Santo, amém, irmão? E quando a gente está transbordando do Espírito Santo, a gente quer colocar isso para fora. A gente quer fazer com que aquela graça que nós recebemos lá seja passada também para outras pessoas. Eu tenho certeza que é assim que você sairá daqui, ou ao menos é assim que necessita que você saia, recebendo aquilo que você vai viver aqui, e já começou a viver desde o início do louvor, e passar para outras pessoas que não estiveram aqui dentro hoje, aquilo que você sentiu aqui neste lugar hoje. Amém, irmãos? Glória a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 5. A palavra diz assim: entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico, e sofre muito. Disse-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado
e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo fazia isto, e ele o faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente. Depois, dirigindo-se ao centurião romano, disse: vai, seja-te feito conforme a tua fé. E na mesma hora o servo ficou curado. Olhe para cá um instante. Deixa sua Bíblia aberta, porque nós vamos continuar no Evangelho de São Mateus. Vamos trabalhar bastante no Evangelho de São Mateus hoje, para ficar mais fácil para pegar as leituras e você não ficar muito perdido. Também porque o tempo é pouco. Jesus, ele era 100% homem, e Jesus, ele era 100% Deus. Sim ou não? Sim. Não há como separar a humanidade de Jesus com a divindade de Jesus. Ele era homem e ele era Deus. Ele é o único que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares, a todos os momentos. Então, pelo fato de Jesus ser 100% homem e 100% Deus, tudo aquilo que acontecia, Jesus sabia. Tudo aquilo que as pessoas pensavam, Jesus sabia. E diz essa palavra que não estava um homem da igreja diante de Jesus. Diz a palavra que não estava um católico, não estava um dos apóstolos diante de Jesus, mas diz a palavra que estava um centurião romano. Um pouco mais à frente, Jesus vai ser preso, traído por Pedro e preso pelos centuriões romanos. Então Jesus sabia que aquele que estava na frente dele, talvez seria até um dos que estariam diante dos outros centuriões romanos, quando Jesus fosse preso. Não sei se esse centurião romano estava lá, junto com um daqueles soldados, mas Jesus sabia quem aquele rapaz era. E aquele centurião romano chega em Jesus e diz para ele assim: Jesus, tem um servo meu em casa, de cama, enfermo, paralítico, e ele sofre muito. Olha a diferença de Jesus para mim e para você. Quando uma pessoa diz para nós que tem alguém em casa, enfermo, paralítico, o que é que a gente fala para essa pessoa? Qual é o nome dela? Eu vou orar por ela. A gente geralmente fala isso para as pessoas, sim ou não? Mas será que a gente ora quando a gente fala isso? Porque é interessante, irmãos, eu quero vos ensinar algo muito interessante. As pessoas vêm nos pedir oração o tempo todo. As pessoas nos ligam pedindo oração, elas mandam e-mail pedindo oração, elas mandam mensagem de torpedo pedindo oração, elas encontram com a gente no mercado, no açougue, em um monte de lugar, e elas nos pedem oração, e a gente sempre diz que nós vamos orar. Aí eu quero vos ensinar algo. Quando alguém pedir oração para você, e você disser que você vai orar, se essa pessoa cair, o responsável pela queda dela é você. Sabe por quê, irmão? Porque você disse para aquela pessoa que você ia orar por ela, quando na verdade você não orou. Então esse centurião romano, ele pede oração para Jesus. E Jesus não é como eu e você, irmão. Ah, como que é o nome dele? Coloca o nome dele num papel que eu vou orar por ele. Não. Jesus, ele tinha sede de almas. Então Jesus, ele olha nos olhos do centurião romano e diz assim: aonde é a tua casa? Vamos lá que eu vou orar por ele e eu vou curar ele. Jesus fala de imediato. Interessante que às vezes a gente arruma um monte de desculpa para não ir orar por alguém, né? Ô irmão, você pode rezar um terço na minha casa? Ô irmão, estou meio sem tempo, pode ser a semana que vem. Mês que vem talvez dá.
Jesus disse para aquele centurião romano: vamos lá na tua casa agora, que eu vou orar por ele, eu vou curar ele. Jesus fala isso no mesmo instante, irmão. Você acha que Jesus não era tarefado? Era. Ele tinha um monte de compromisso, mas cada alma para Jesus era especial, e Jesus não perdia tempo. Só que esse centurião romano, ele olha nos olhos de Jesus, ele responde a mesma frase que eu e você respondemos todos os domingos na Santa Missa. Quando Jesus fala assim: vamos lá na tua casa que eu vou curar o teu servo, aquele centurião romano olha nos olhos de Jesus e repete aquilo que nós católicos repetimos todo domingo na Santa Missa. O que é que ele diz? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e o meu servo vai ser curado. Eu não sei onde está o teu ente querido que você gostaria que estivesse aqui. Eu não sei você, jovem, aonde é que se encontra o teu pai e a tua mãe, e eles não estão aqui. Eu não sei você, papai e mamãe, aonde é que se encontra os teus filhos, pelo fato deles não estarem aqui. Eu não sei, mulher, aonde está agora, nesse exato momento, o teu esposo, pelo fato dele não estar aqui. Eu só quero dizer algo muito forte para você nessa noite, meu irmão: que independente de onde quer que eles estejam agora, pela tua fé, Jesus pode os visitar nessa noite, nesse exato momento. Pela tua fé. Porque quando o centurião romano diz isso para Jesus, Jesus diz para os apóstolos. Jesus, ele não era só amor não, irmão. Ele não só abraçava não, ele só não dava carinho não. Jesus, ele olha para os apóstolos e ele dá uma bofetada nos apóstolos. Ele diz assim: olha, irmãos, eu nunca encontrei ninguém de Israel com tamanha fé como a deste homem. Jesus falou para os apóstolos e para a multidão que estava em volta dele. Eu não sei se o servo daquele centurião romano tinha fé, mas se ele tinha ou não tinha, não importa nesse caso. O que importa é que o centurião romano tinha fé, e Jesus cura ele pela fé do centurião romano. Jesus olha para os apóstolos e diz assim: olha, irmãos, eu não encontrei ninguém de Israel que tenha fé como a desse homem. Aí Jesus olha para esse homem e diz assim: vai, seja-te feito conforme a tua fé. E a palavra encerra dizendo que na mesma hora o servo ficou curado. Olha, irmãos, Santo Agostinho nos ensina que todo o tempo que nós gastamos não dedicados a Deus é tempo perdido. E você não saiu da tua casa nesse frio para perder tempo, saiu? Não. Então você tem que aprender que a tua oração, ela tem poder. Poder de derrubar a vida de uma pessoa, como a tua oração, ela tem poder de levantar a vida de uma pessoa. E pela tua oração, porque você não saiu da tua casa para perder o teu tempo, você vai levantar aquele teu que não veio junto com você aqui hoje. Aquela pessoa que está internada no hospital, necessitando da tua oração, meu irmão. Quantos irmãos estão num presídio, homens e mulheres, traficantes? A sociedade chama de bandidos, nós chamamos de filhos amados de Deus, porque Deus quer que a salvação seja para todos. Agora é muito mais fácil a gente chamar um irmão de bandido do que a gente impor as mãos sobre ele e pedir a bênção de Deus sobre a vida dele. É muito mais fácil, irmão. Só que nós nascemos e vivemos num mundo de iguais, onde Jesus nos chamou para fazermos a diferença. Só que para nós fazermos a diferença nesse mundo de hoje, não precisa ser uma fé xoxa, não pode ser uma fé xoxa, uma fé qualquer, uma oração qualquer. Não, irmão. Sábado depois da formação, antes de ontem, eu saí lá da Vila Alpina, onde nós estávamos na formação. Eu fui pregar em Parelheiros. Irmão, o Frei Gilson não está aqui para ouvir o que eu vou falar. Então eu não quero fazer uma média com o Frei Gilson, porque ele não está aqui ouvindo. Mas eu quero te dizer que 3 quarteirões perto da igreja, o teu corpo já começa a se arrepiar inteiro, irmãos. Porque há uma unção naquele lugar que transborda todas as ruas daquele bairro, irmão.
Querido, quando esse grupo de oração se colocar de pé para orar, o inferno precisa ser sacudido pelo poder da tua oração. Os demônios que rondam esta igreja, eles precisam partir em retirada, porque eles sabem que o povo de Mauá é um povo que ora. A tua oração, ela precisa fazer a diferença na vida de uma pessoa. Por isso que nós não podemos aceitar mais qualquer oração. Ah, irmão, ainda bem que eles não me colocam para fazer animação, irmão. Porque as pessoas têm o Oscar Locão como o pregador radical. O cara é muito radical, porque eu falo das roupas das mulheres, que vêm com roupas qualquer dentro da igreja, mostrando o teu corpo. Eu falo sobre uma juventude que tem colocado piercing, principalmente na língua, um sinal satânico. A nossa oração não pode ser uma oração qualquer. A nossa oração, ela tem que ser uma oração que quando a gente ora, a gente tem a certeza que Deus vai fazer. Isso daí é fé. Agora a fé, ou a gente tem, ou a gente não tem. Os jovens de mais idade que estão aqui, os velhos não. Jovem de mais idade, tem alguma velha do teu lado aí? Veio alguma velha aqui na igreja hoje? Se vier vai sair do chute, amém, irmão? Porque nós somos todos jovens, jovens de mais idade, menos idade, mas jovens, amém? Velho não, velho ficou em casa assistindo novela. As jovens de mais idade, os jovens de mocidade, eles vão se lembrar de que antigamente o sacerdote levantava a Eucaristia e dizia: eis o mistério da fé. Aí tem 3 formas: anunciamos, Senhor, a vossa morte. Todas as vezes que se come desse pão, se bebe desse sangue. Só que um pouco antes desse momento, quando o sacerdote está fazendo a consagração, que é a transubstanciação, aonde dali pão não vai ser mais pão em corpo de Cristo, vinho não vai ser mais vinho e sim sangue de Cristo. Quando o sacerdote está fazendo a transubstanciação ali, a consagração, após ele consagrar o pão, ele levanta. E quando o sacerdote levantava, os jovens de mais idade repetiam uma frase que dizia assim: Senhor, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas... Vocês se lembram que antes falava isso? Aí depois o sacerdote terminava de consagrar o pão, ele ia consagrar o vinho. No final da consagração ele levantava e a gente repetia: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas... Sabe por que não se diz mais hoje isso? Primeiro, ali não é momento de pedir nada. Jesus está sendo elevado, irmãos. Não é momento de petição, é momento de louvor, de ação de graças. Então quando você diz: meu Senhor e meu Deus, eu creio que é o Senhor quem está aí, eu creio, eu acredito, glória a Deus. Agora quando você continua, mas aumentar, e você já está pedindo, e ali não é momento de pedir. Então a igreja nos orienta a não dizer mais isso. Segundo, você diz: mas aumentai a minha fé. E eu quero vos ensinar nesta noite que Jesus, Ele nos ensinou que você não precisa ter muita fé. Jesus nos ensinou que você não precisa ter grande fé. Jesus nos ensinou sim que você precisa ter fé do tamanho de um grão de... Olha o que Jesus nos ensina: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor de todos os grãos, tu dirás a esta montanha: ide daqui a acolá, e ela irá. Então Jesus não está nos ensinando que você precisa ter muita fé, aumenta a minha fé, não. Jesus está pedindo para você ter fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, você precisa ter fé. Porque fé, irmãos, ou a gente tem ou a gente não tem. Ou a gente ora na certeza que Deus vai fazer, ou é melhor nem orar. Você não pode duvidar da tua fé. Você não pode duvidar do Deus que você veio louvar nessa noite. É igual mulher grávida. A minha esposa está grávida. Existe mulher meia grávida? Aí os carocão, reza por mim, irmão, estou meio grávida. Existe? Não. Ou está grávida ou não está. Ou tem uma criança aí ou não tem. A fé não é diferente. Ou você tem fé,
E pelo poder da tua oração você pode transformar uma causa, ou você não tem fé. Ou nós louvamos na certeza que Deus vai operar o milagre, que Deus vai operar a cura, ou é melhor nós nem orarmos, irmão. A tua oração não pode ser uma oração duvidosa. Tem intercessores que rezam assim: Senhor, cura essa minha irmã, se for da tua vontade, Senhor. Irmão, a tua oração ela tem que tocar o coração de Deus. Moisés intercedeu pelo teu povo, Ló intercedeu por Segor. Jó 42 versículo 8, Deus disse: tomai 7 bezerros, 7 carneiros, levai até o meu servo Jó, ofereçam os animais em holocaustos, e o meu servo Jó intercederá por vós. A intercessão sempre existiu. Intercessão, Deus quer derramar algo por meio de alguém, e esse alguém somos nós. Deus quer fazer uma obra na vida de alguém por meio de nós. Ele é Deus, Ele poderia num estralo de dedo mudar o mundo, mas Ele não vai fazer isso, porque Ele conta comigo e com você. Só que para que isso aconteça, é necessário que tenhamos fé. Olha a fé desse centurião romano. Eu não sou digno, Senhor, de que o Senhor entre na minha casa. Diga uma só palavra e meu servo vai ser curado. É assim que nós vamos orar daqui a pouco, meu irmão. Senhor, o Senhor não precisa ir lá na minha casa, Senhor. O meu marido não precisa estar aqui. Eu estou aqui por ele, Senhor. Ainda que ele não acredita, ainda que ele não tenha fé, eu vim aqui por ele. Senhor, eu não sei onde que o meu filho se encontra nesta noite, mas eu tenho fé pelo meu filho. Eu contei o meu testemunho de vida para vocês, vocês se lembram? Ontem o Marquinhos partilhava comigo que mais de 3.500 pessoas assistiram um vídeo do dia que eu preguei aqui para vocês. Olha que bênção. Sabe por que eu estou com o microfone na mão? As pessoas que não estavam o dia que eu dei meu testemunho. Eu só estou com o microfone na mão porque um dia minha mãe, com a 4ª série do Mobral, dobrou o joelho dela no chão e pediu para Deus mudar a minha vida. Fui usuário de drogas 8 anos. Eu saía com prostitutas, saía com travestis. Eu cheguei no fundo do poço com 56 quilos. Hoje eu tenho 86. Quando eu cheguei na igreja eu tinha 30 quilos a menos. E sabe por que eu estou aqui hoje? Porque a minha mãe, sem estudo, mas com uma fé muito maior do que muitas mães de faculdade, minha mãe dobrou o joelho dela no chão. Minha mãe orou por mim, irmãos. E pela oração e pela fé da minha mãe, hoje eu estou aqui. E se Deus fez isso pela fé da minha mãe, Ele vai fazer isso pela tua fé com aquela pessoa que você veio entregar nessa noite. Você precisa acreditar. Nós precisamos acreditar. Nós temos visto cada milagre, irmão. Adriano Marim já esteve aqui mais de 30 vezes com você. Eu estou levando o Adriano Marim junto comigo agora no mês que vem lá para Minas Gerais. Vespasiano, comunidade de Gospel Família do Padre Oscar Piloni. Vamos pregar lá no evento com 6.000 pessoas. Pedi para o Padre Oscar autorizou. O Adriano Marim está indo comigo. O Adriano Marim vai testemunhar o milagre que Deus fez na vida de um casal. Um casal de jovens de lá da Gospel Família de Belo Horizonte, onde eles não engravidavam. E eu fiquei triste porque desde a primeira vez que eu conheci eles já eram casados. E eles não tinham filhos. E ele não tinha nada, ela não tinha nada, e eles não tinham filhos. Anos depois eu me casei, a minha esposa já está grávida, e eu cheguei lá no rebanhão de carnaval desse ano. Eu preguei para vocês na terça-feira, e preguei na Gospel Família lá em Minas Gerais no sábado. E eu cheguei lá e eu falei para o Fred e para a Juliana: e aí, irmãos, e o bebê? Ainda nada, irmão. E a minha esposa já estava grávida. Aí eu falei: mas por que, Deus? Eles estão casados há tantos anos, eles te servem há tantos anos, por que, Deus? E aí, na ousadia da minha fé, irmãos, eu coloquei aquele casal de joelhos. A Juliana estava aqui, o Fred aqui, eu orando por ela, minha esposa orando por ele. Aí eu pedi para a assembleia toda levantar as mãos. Nós começamos a orar, irmãos. Mas não era qualquer oração. Ah, Senhor, faz com que eles fiquem grávidos. Não. A gente orou com fervor, irmão. A gente deu o nosso melhor naquele dia. A gente tocou o coração de Deus naquele dia. Isso daí foi no início de março, rebanhão de carnaval agora, desse ano. Começo de abril, começam as mensagens no Facebook.
Pessoas mandando e-mail, mandando mensagem no celular. E o Fred e a Juliana louvando a Deus porque eles estavam grávidos. E o Adriano Marinho vai poder testemunhar isso daqui para vocês na próxima vez que ele vir para vocês. Do milagre que Deus fez na vida de 2 jovens que são servos de Deus, que não engravidavam e não tinham motivos. Foi pela minha oração que é fervorosa? Não, irmãos. Foi pela oração de todo um povo que clamou para que Deus fizesse a vontade dele naquele lugar. A nossa oração, ela tem poder. Jesus, antes de morrer, ele disse assim: haverão aqueles que farão milagres maiores do que os meus, porque eu vou para junto do Pai, eu não vou mais estar com vocês aqui na terra. Portanto, haverão aqueles que farão milagres maiores do que os meus, no meu nome. A sombra de Jesus não curava, mas em Atos dos Apóstolos vai dizer que a sombra de Pedro curava. Pedro passava pelas pessoas e a sombra dele curava. Milagres maiores do que o de Jesus. Mas no nome de Jesus, nós precisamos acreditar nisso, irmãos. Que no nome de Jesus, tudo nós podemos. Porque Ele não é um Deus morto, Ele é um Deus vivo. Amém, irmãos? Vamos aplaudir esse Deus vivo que está no meio de nós. Seu marido precisa estar aqui para receber a bênção hoje? Sim ou não? Seu filho precisa estar aqui para receber a bênção hoje? Através de você a bênção vai chegar na tua casa. Eu nem vou falar que ela pode chegar, eu vou falar que ela vai chegar. Porque essa é a fé expectante. A fé expectante é aquela que ora na certeza que Deus vai agir, ainda que não seja no nosso tempo. Porque nós somos assim também, né? Temos fé, mas nós oramos hoje, queremos que Deus faça ontem. Não. Tudo é no tempo de Deus. Amém, irmãos? Vira a sua página, uma página para frente apenas. Mateus 9, versículo 20. Diz assim a palavra: ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos. Aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tende confiança, minha filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Olhe para cá um instante. Parece uma pergunta boba, mas não é. Não tenha vergonha. Deus é perfeito e tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Então não precisa ter vergonha. Quantos dias dura a sua menstruação, minha irmã? 5 dias. Benção. Quantos dias dura a sua menstruação, minha irmã? 3 dias. Ó. Mas que pregador louco! Ele vem pregar e pergunta quantos dias dura a menstruação. Coisa louca. Não. Não foi da vontade de Deus que a mulher se menstruasse? Então é uma vergonha isso? Não. Se fosse uma vergonha, eu chamaria Deus de burro. E Deus não é burro. Tudo que Deus faz é perfeito. Diz a palavra que essa mulher ela sofria de um fluxo de sangue havia 12 anos. É ruim ou não é ficar menstruada 5 dias? Ainda que seja 3 dias, o mínimo. É ruim ou não é? É desconfortável ou não é? Tem algumas mulheres que cheiram mal. Tem algumas mulheres que tem a tal da TPM. A mulher fica nervosa, fica triste, fica não sei o que lá. Algumas choram, algumas não sei o que lá. É ruim. Lá no livro de Deuteronômio, no livro de Números, no livro de Levítico, a palavra vai dizer que uma mulher menstruada, ela não pode ter relação sexual com teu esposo, porque é pecado. Agora você imagina como que era a vida dessa mulher, sofrendo de um fluxo de sangue há 12 anos. Mateus ele coloca um versículo bem curtinho, é apenas o 20, 21 e 22. Marcos coloca um pouco maior.
Marcos diz que essa mulher ela gastou tudo o que tinha em busca da cura da sua doença e ela não encontrou. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus, um tal Jesus que teria solução para todo e qualquer problema. E ela foi ao encontro de Jesus. Ela se lançou aos pés de Jesus e no máximo da sua fé, ela pensou consigo mesma: se ao menos eu tocar na sua vestimenta, se ao menos eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E ela foi ao encontro de Jesus. Pergunto a vocês, Mauá, ela queria pular no pescoço de Jesus? Sim ou não? Ela queria beijar Jesus? Sim ou não? Ela queria ficar tocando em Jesus, como muitos ficam tocando no ostensório? Eu fico triste, irmãos. O sacerdote, ele tem todo o zelo. Ele coloca a tua roupa, a túnica, coloca todos aqueles paramentos. Depois ele coloca um outro paramento para poder pegar no ostensório. Olha o zelo do sacerdote. E tem pessoas que querem tocar, porque se eu tocar, irmão, essa hemorroísa, ela pensou consigo mesmo: se eu somente tocar na sua vestimenta, eu serei curada. E assim ela fez. Ela tocou na orla do manto de Jesus. E quando ela faz isso, diz a palavra que Jesus se vira e diz assim: ó, alguém me tocou. Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, você está louco? Olha a multidão que está te comprimindo. Olha quanta gente está em volta do Senhor. O Senhor quer dizer que alguém te tocou? Está todo mundo esbarrando em você, Jesus. Jesus olha para Pedro e diz: você está certo, meu irmão. Tem uma multidão me comprimindo, tem uma multidão esbarrando em mim. Mas eu acabei de te dizer, Pedro, que alguém me tocou. Quando Jesus diz isso, Jesus queria dizer: alguém com uma fé diferente, alguém que veio até a mim na certeza de que eu iria fazer a obra. Quando Jesus diz alguém me tocou, era isso que Jesus queria dizer. Então Jesus se vira e vê a mulher no chão. Jesus não olha para ela como um cabeludo que começou a fazer uma música aí, deu um sucesso. O cabeludo começou a cantar: esse cara sou eu. Foi isso, né? Jesus cura a mulher e ele fala isso para ela: eu sou o cara, minha irmã, fica curada. É isso que Jesus falou? Sim ou não? Jesus fez uma oração em língua: olha lá, madonna, ela canta, ela chanda, ela seja curada. Foi isso que Jesus falou? Olha nesses olhinhos. Jesus olha para a mulher no chão e diz para ela assim: ó, minha filha, a tua fé te curou. Não foi eu quem te curei. Não saiu um poder de mim para te curar. A tua fé te curou. É interessante porque quando Jesus curava, ele não chegava e curava, porque ele não é assim. Ele não chega chutando, invadindo. Jesus, ele é educado. Ele bate na porta do teu coração e diz: toque, 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 posso entrar? Se você disser pode, ele entra e faz maravilhas na tua vida. Mas se você disser não, Jesus, ele é tão educado que ele te aceita. Se você disser não, ele compreende. Ele não arromba, ele bate. Jesus olha e diz: a tua fé te curou, minha filha. E diz a palavra que essa mulher ficou curada no mesmo instante. Eu fico imaginando a alegria daquela mulher. Eu não sei como foi que ela chegou até Jesus. Eu posso imaginar que ela chegou se rastejando, talvez chorando. Eu não sei como foi. Eu não sei se foi com fraldas, porque, irmão, 12 anos, né, irmão? Eu só sei que no mesmo instante aquele sangramento se estancou. Às vezes nós chegamos no grupo de ação com uma dor de cabeça, com uma artrite, uma artrose, uma dor na coluna, se rastejando. Eu quero te dizer, meu irmão, que pela tua fé, Jesus não vai te curar mais tarde, amanhã, na próxima segunda, na missa de cura e libertação, porque missa de cura e libertação é toda a missa.
A missa que acabou de ter na igreja aqui foi uma missa de cura e libertação. Porque onde existe Jesus, existe cura e libertação. Agora as pessoas precisam colocar o rótulo, né? Missa de cura e libertação com padre tal, só para encher a igreja. Tolo é aquele que acredita. Porque toda missa é missa de cura e libertação. A missa do padre mais simplesinho, lá no interiorzinho, é cura e libertação. Jesus está no sacrário aqui, sim ou não? Sim. Pessoas fazem excursões e vão estar até lá em Aparecida do Norte para colocar uma vela do tamanho dela para receber a bênção. Não estou falando que é errado. Eu também vou em Aparecida do Norte. Só que as pessoas saem daqui e vão até lá para ser curado lá. O Deus que está no sacrário de lá, será que é diferente do Jesus que está no sacrário daqui? Aonde está a nossa fé, irmãos? Aonde está a tua fé, querido? Por que você precisa viajar quilômetros e quilômetros para receber a bênção, sendo que aqui tem a bênção todos os dias? Aonde está a nossa fé? Aquela mulher ficou curada instantaneamente, no mesmo momento. Vira a sua página. 5 folhas para frente. Mateus 15, 21. Uma das passagens mais lindas da Santa Bíblia, para eu, Oscar. Mateus 15, 21 diz assim: Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Vamos ler junto o versículo 23. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Vamos ler de novo. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Mais uma terceira vez. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Olhe para cá um instante. Uma das passagens mais belas para mim é essa. Os cananeus, povo excluído dos judeus. Nenhum judeu cumprimentava aquele povo. Moravam numa região distante, separada. E eis que uma cananeia chega diante de Jesus e diz uma das coisas que você não vai mais ver na Bíblia. Você vai ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e você não vai mais encontrar esse verbo. Essa mulher se prostra diante de Jesus e diz assim: Senhor, ajuda-me. A minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Olha o desespero dessa mãe. Não era qualquer demônio que atormentava aquela criança, irmãos. Essa mulher olha e diz: a minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. E nós lemos 3 vezes no versículo 23 que Jesus não lhe respondeu palavra. É interessante essa palavra, irmãos. A mulher suplica com fé, diz que a filha dela está sendo cruelmente atormentada por um demônio, e Jesus não responde palavra nenhuma para ela. Jesus deixa a mulher falando.
A Márcia é a coordenadora do grupo de oração. Amém? Se você chegar aqui na matriz e disser para a Márcia: Márcia, não estou querendo picanha, lasanha, feijoada, mas na minha casa está faltando arroz e feijão, irmã. Ajuda-me. Se ela virar as costas para você e não disser palavra nenhuma, o que será que você vai sair falando da Márcia? Você vai ter direito para falar? Sim ou não? Poxa, vai, né, meu? Ela é coordenadora do grupo de oração. Você pediu arroz e feijão, um alimento básico, e ela te virou as costas e te deixou falando. Você tem todo motivo de sair falando dela. Essa mulher se ajoelha diante de Jesus e diz: a minha filha está cruelmente atormentada por um demônio, me ajuda. E Jesus não fala nada para a mulher. Que Deus que é esse? Que rei que é esse? Que mestre que é esse? A mulher tinha todo o direito de sair falando mal de Jesus. Esse cabeludo é rei coisa nenhuma, ele é salvador coisa nenhuma. Eu pedi para ele ajudar minha filha e ele me deixou falando. Ela tinha todo o direito de sair falando mal de Jesus. Mas é isso que ela faz? Não. Diz a palavra que a mulher volta. Sabe por que Jesus deixou ela falando? Porque Jesus estava provando a fé dela. Quantas vezes nós pedimos algo para Deus, Deus não nos dá, a gente já começa a criticar, murmurar contra Deus. Poxa vida, eu pedi com fé, Deus não me deu. Ah, Deus, eu quero um namorado, aí não vem. Ah, Deus, eu quero um namorado, aí não vem. Ah, Deus, pelo amor de Deus, me dá um namorado. E a pessoa se desespera. Irmã, talvez Deus está te provando a tua fé, para ver até onde você vai continuar perseverante no caminho dele. Então Jesus provou a fé daquela mulher. Vou deixar ela falando, vamos ver qual que vai ser a reação dela. E Jesus vira as costas para ela e não diz palavra nenhuma. Aí essa mulher faz o quê? Volta. Ela volta, se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, ajuda-me. Quando Jesus diz isso, os apóstolos, olha como os ciúmes, as contendas, as intrigas, as picuinhas, a inveja já existia lá na época de Jesus. Os apóstolos começam a dizer para Jesus: Jesus, despede essa mulher, ela nos persegue com os seus gritos, manda ela embora. Quantas vezes a gente só quer rezar na igreja e tem muitas pessoas que não deixam? Despede esse povo grita. Esse povo fica olhando alto, não sei o que lá. E as pessoas não deixam a gente rezar. Aí olha que interessante. Jesus olha para a mulher e diz assim: mulher, não convém jogar aos cachorros o pão dos filhos. Jesus foi duro com ela. Ele veio para os judeus, ela era uma cananeia. Então as bênçãos eram para os judeus e não para os cananeus. Aí Jesus olha para ela e diz assim: não convém jogar os cachorros a vocês o pão dos filhos. Eu vim para os judeus, não para vocês. Ele foi duro com ela, sim ou não? Sim ou não? Pra caramba. Sabe por que eu disse que é uma das palavras mais bonitas da Bíblia? Porque quando Jesus diz para a mulher: filha, mas não convém jogar os cachorrinhos o pão dos filhos, essa mulher olha nos olhos de Jesus e diz assim: tudo bem, Jesus, mas esses cachorrinhos ao menos merecem das tuas migalhas. Já imaginou como estava o coração daquela mãe? O Senhor veio para os judeus, Jesus. Eu sou cananeia, mas eu mereço ao menos as tuas migalhas. Me ajuda, cara. Quando essa mulher termina de dizer isso, irmão, olha o que Jesus disse no versículo 28. Ó mulher, grande é a tua, seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou. Olhe nos meus olhos para a gente encerrar. Eu não sei qual grande é a tua fé, ou se é pequena, ou se você tem fé ou não tem. Eu não sei se você acredita que Deus olha para a vida de todo mundo, menos para a tua. Porque talvez você está desempregado,
Porque talvez o teu filho está nas drogas, o teu esposo é um alcoólatra, o teu filho se tornou um homossexual. Talvez a tua oração você tenha orado: Deus, por que você olha para todo mundo, menos para mim? A minha hora precisa chegar, Jesus. Eu só quero te dizer nessa noite, meu irmão, que não são migalhas que Jesus quer te dar hoje, não. Jesus tem preparado um grande banquete para você. Basta você acreditar que esse banquete está reservado para você. Amém, meu irmão? Se coloque de pé, por favor. (9:27). Termina 9:30, temos 3 minutos. Misericórdia. Eu sempre passo do horário quando eu venho aqui, irmãos. Feche os seus olhos só um instante. Vamos, ministério. Feche os seus olhos só 1 minuto. Olha para dentro de você. Como é que está o teu coração nesse exato momento, meu irmão? Você que está nos escutando na sua casa, nesse CD, nessa gravação, como é que se encontra o teu coração nesse momento? Talvez as dificuldades tenham feito com que você talvez perdesse a tua fé. Talvez a angústia tenha tomado conta do teu coração, ao ponto de você perder a tua fé. Talvez ultimamente a tua vida está tão atribulada, são tantos problemas, tantas dificuldades, tantas tribulações, que talvez você tenha perdido a tua fé. Como foi que você chegou aqui, meu irmão, nessa noite? Diz a palavra que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, por favor. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Quem da sua casa você gostaria que estivesse aqui na igreja hoje? Eu convido você, papai e mamãe, eu convido você a fechar os teus olhos e colocar a imagem dos teus filhos na sua frente. Eu disse para vocês que eu só estou aqui por causa da fé da minha mãe. Uma fé expectante, inabalável. Uma fé que orou na certeza que Deus ia fazer. E hoje eu estou aqui. Reza pelo teu filho, mãe. Reza pela tua filha, pai. Entrega os teus filhos para Jesus. Ainda que eles não tenham fé, você tem. Você sabe que existe um Deus dentro de você, capaz de mudar todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível. Eu convido você, jovem, que está aqui nessa igreja, você que tem pais separados, você que tem um pai alcoólatra, uma mãe que não frequenta a igreja, entrega os teus pais para Jesus essa noite. Eu convido você a rezar pela tua família, meu irmão. Entrega a tua família para Jesus. Fala para Ele: visita a minha casa, Jesus. Assim como aquele centurião romano que disse para o Senhor: eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas diga uma só palavra e o meu servo será curado. Permita, meu irmão, permita que pela tua fé Jesus visite a tua casa hoje. Talvez a maior graça que você quer nessa noite é a paz na tua casa, a paz que o diabo roubou. Talvez a tua casa hoje é só gritaria, é só palavrões. Pede a paz para a tua casa, meu irmão. Fala para Jesus: Jesus, a única coisa que eu quero é paz. Paz na minha casa, paz no meu coração. Vai visitar a minha família, Jesus. Toca nos meus nessa noite. Permita que pela minha fé no teu nome, Jesus, os meus sejam transformados. Hoje eu tenho fé, Senhor. Eu acredito que tudo o Senhor pode, Jesus. Eu acredito que tudo o Senhor pode. Se você sabe, canta com a gente, meu irmão. Deixa Deus transformar a tua história hoje. Aquela hemorroísa ficou curada no mesmo instante. A filha daquela cananeia ficou curada no mesmo instante. O servo daquele centurião romano ficou curado no mesmo instante. O que é que você necessita? Qual é a transformação necessária que está precisando para a tua vida hoje, meu irmão? Qual é a área da tua vida que necessita do toque de Jesus?
Entrega para Jesus essa noite, entrega. Entrega para Ele. Creio em Jesus, eu nasci de Deus, e saibam todos que eu amo meu Senhor. Feche os teus olhos. Qual é a graça que você veio buscar, meu irmão? Guardo tua lei, eu vou até o fim, e saibam todos que eu amo meu Senhor. Eu venço o mundo. Pega teus braços e canta: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Canta isso: a minha vida. A minha vida só tem sentido se está em Jesus. Se está em Jesus. Pega teus braços, igreja, e canta. E essa é a vitória Que vence o mundo. que vem. Não existe outra vitória. Esta é a vitória. Esta é a vitória. A nossa fé É a tua fé, meu irmão. A fé de transformar a tua vida. A fé do nome de Jesus de transformar a vida da tua família. A nossa fé. A tua oração tem poder. Vem, Senhor. a nossa fé. A nossa fé. A nossa. E esta é a vitória. Vamos cantar, Mauá. E esta é a vitória. E esta é a vitória Que vence o mundo. que vence o mundo. Mais uma vez. E esta é a vitória. Força. E essa é a vitória Que vence o mundo. que vence Então o inferno inteiro ouvir. A nossa fé. 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 Feche os seus olhos para a gente encerrar. Eu convido você a fazer um pedido para Jesus apenas. Segura, ministério. Faz um pedido para Jesus, somente um. Faz um pedido para Ele agora. Qualquer pedido. Porque Ele é Deus, Ele sabe separar as coisas boas das ruins. Faz um pedido para Ele. Não é errado pedir, a palavra diz: pedi e recebereis. Buscai e achareis, batei e a porta abrir-se-vos-á. Faz um pedido para Jesus essa noite. Creia que pela tua fé, ainda que os teus olhos não vejam, você já alcançou este pedido. Aleluia. Aplauda com força. Aplauda com força, mais forte, mais forte. Glória a Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso